Meu nome é Marcelo Dias, eu estou com vocês esse tempo agora, vamos estudar a epístola de Paulo a Tito. Eu sou pastor, pastoreei por 5 anos e atualmente eu sou professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde leciono algumas matérias, inclusive a exposição da epístola de Paulo a Tito. Nós vamos estudar esse período, a epístola, e também vamos pensar um pouco sobre o que ela tem a ver com o nosso dia a dia, o que ela tem a ver com a nossa própria vida. Então nós vamos orar a Deus, pedir a direção dele, pois necessitamos de Deus para podermos entender a sua palavra, para podermos transformar a nossa própria vida e ajudar outras pessoas a serem transformadas. Oremos então. Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer, Deus, pela sua palavra que o Senhor deixou a nós. Queremos pedir, Deus, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, de modo, Deus, que possamos nos dedicar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, para que possamos, Senhor, servi-lo melhor. É o nosso desejo, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. É interessante pensarmos um pouco sobre a nossa própria vida. Antes de mais nada, eu gostaria que você pensasse por que é que nós estamos nesse mundo. Por que é que nós vivemos? Por que é que nós estamos aqui? Eu gosto muito de um versículo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que demonstra para nós a razão de estarmos vivos, a razão de estarmos nesse mundo. O texto diz: e ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, esta é a razão da nossa vida. Jesus morreu por nós e nós viveremos para ele. Esta matéria terá uma metodologia a qual nós apresentaremos e ensinaremos, explicaremos a seguir. O propósito desta matéria, como você percebe, é oferecer em detalhes o conteúdo da epístola de Paulo a Tito. Então nós vamos estudar a carta de Paulo a Tito completamente, versículo por versículo, texto por texto, até chegarmos ao final. O estudo, ele será um estudo expositivo, semi-indutivo, desta epístola de Paulo a Tito. O que é um estudo expositivo? Um estudo expositivo, ele trata de uma carta, de uma exposição da carta inteira, do início ao fim, da forma como Deus a escreveu através de homens que ele usou. E quando se fala de semi-indutivo, a palavra semi-indutivo significa que eu e você interagiremos. Nós dois vamos trabalhar juntos nesta matéria, para que possamos entender a carta completamente. O nosso desejo é aprofundar, o nosso desejo é entender profundamente esta carta, de modo que possamos cumprir o propósito de nossa vida, que é servir melhor ao Senhor Jesus. Nós temos uma metodologia toda especial. Essa metodologia tem a ver com mostrar para você os passos também de estudar uma carta, uma epístola. Nós não queremos simplesmente explicar para você como a epístola é, os significados das palavras, mas queremos
passar para você um pouco do método, a maneira de como você deve estudar a Bíblia, a maneira de como estudar um texto bíblico. Então, por isto, nós temos esta exposição permeada por passos do estudo exegético. A palavra exegético, ela lida com a extração do entendimento do texto. Ela é contrária à imposição do significado que eu tenho em mente para o texto. Então a exegese, ela retira, ela não impõe nada ao texto. Isto que significa a palavra exegese. O nosso desejo, então, é nos rendermos à palavra de Deus e tirar dela aquilo que Deus tensionou que ela dissesse. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo. Por isso nós permearemos o nosso estudo com estes passos exegéticos. Como você pode perceber também, nós temos um pressuposto. Este pressuposto é que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é inteiramente a palavra de Deus. Deus usou homens neste mundo para escrever aquilo que estava na mente dele. Ele desejou aquilo que ele queria e expôs isso para nós num livro, num texto, usando homens. E por meio desta palavra, ele nos ensina, ele nos capacita, ele nos orienta a vivermos de forma que seremos as pessoas que o agradem. Se você percebe aqui também, a autoridade da Bíblia é algo que ela está inerente a ela. Isto acontece porque ela vem de Deus. E se ela é a palavra de Deus, então ela é autoridade. Ela tem autoridade sobre os meus pensamentos, sobre os seus pensamentos, sobre as suas convicções e sobre as minhas convicções. Por isso, nós precisamos seguir a palavra de Deus com esta disposição interior, de modo que ela fale ao nosso coração. Muito bem, agora nós vamos entrar numa próxima fase. E antes disso, eu gostaria que você lesse a carta de Paulo a Tito. Fizesse uma pequena leitura, uma leitura rápida, de modo que você consiga ter uma visão geral. E assim possamos, à medida que estamos falando, possamos entender melhor e interagir de uma melhor forma. Por isso, eu e você passaremos estes momentos aqui. Passaremos a estudar esta epístola, de forma que Deus, Ele nos ajudará. E temos a confiança que Deus nos transformará e nos fará pessoas diferentes. Pessoas que o agradem. Pessoas que têm um coração voltado a Ele. Assim, vai ser um prazer para mim estar com você este tempo, termos estes estudos e compartilharmos da palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. Até logo.